Com aquele boa tarde, bom dia, não sei que horas vai entrar no ar, né, Kelvin? Bom dia, boa tarde. Bom dia e boa tarde. Tudo bem, meu querido? Certo. Tá, tá firme nos 2 litros d'água. Firme. Não pode passar muito também, tu sabe que tomar demais faz mal, né, seu animal? 4 por dia. 4? Aonde que tu tirasse isso? Tomo esse de manhã e à tarde. E depois mais uma dessa. É bom porque a médica tá olhando pra ele assim, ó, tipo, da onde tu Eu tomo tirasse mais isso? ou menos a metade de manhã, metade à tarde e um desse na academia. Ah, parabéns. Não sei se é parabéns ou pêsames, mas tá, depois a gente vê com a doutora o que ela vai falar. Vamos começar o nosso Infiltro hoje com um assunto sério, que eu acho que a gente pode falar de coisa séria com leveza, e principalmente trazendo informação e esclarecendo as pessoas de assuntos que ainda são tabus e são mitos, e muito se cria, e o doutor Google às vezes está ali para atrapalhar toda a história e estragar aí uma caminhada que poderia ser muito mais tranquila do que se imagina. A gente viu famosas falando a respeito de câncer há pouco tempo e a gente vê que os jovens hoje, né, estão passando por tratamentos, estão tendo diagnósticos de câncer e os exemplos dos últimos tempos foi Fabiana Justus, obviamente, que tem uma leucemia e abriu isso nas suas redes sociais e mostra a sua rotina em casa, na internação, no tratamento, assim como a princesa Kate também falou que está fazendo tratamento contra um câncer, embora não tenha dito qual é. Igual essas famosas, tem uma série de anônimos que sofrem com isso e que também, às vezes eu ainda falei na rede social, merecem o nosso apoio, merecem o nosso carinho. Porque quando fala de gente famosa, todo mundo fala a respeito do assunto. Mas seu vizinho, o irmão do seu amigo, o pai do seu amigo, que está passando pelo câncer e pelo tratamento, a gente também pode estender a mão, a gente também pode ser empático e a gente também pode tirar esses estigmas todos que cercam a doença. Eu vou ler aqui sobre a minha convidada, porque quando, eu sempre falo, né, quando o currículo é extenso, a gente tem que colar, senão a gente não decora. Ela já tem nome de princesa, né? Luísa Beatriz Gonçalves Beber, que nome chique, né? Ela é médica hematologista e pesquisadora principal do Serviço de Hematologia e Centro de Pesquisa da Clínica de Oncologia Reichhoff. Ela é mãe de 2 pequenos maravilhosos, o Frederico e o Henrico. E ela é esposa do querido dentista que se veste até de super-herói para atender os pacientes, Andrigo Beber. Seja bem-vinda. Que bom te receber. Obrigada pelo convite, Cíntia. É um prazer estar aqui falando contigo, falando com os teus ouvintes. E falando desse tema que me encanta tanto, que são as doenças do sangue. E é muito bom te receber, porque eu sei que a tua agenda é uma coisa, uma loucura. Então, assim, a gente aqui fica lisonjeado em poder te ter agendado com antecedência para essa mulher poder estar aqui. Mas deu tudo certo. Vamos começar pela Fabiana Justus, que eu acho que foi o que mais desencadeou dúvidas e pesquisas na internet. As pessoas ficaram muito comovidas com a história dela. E a gente falando de uma leucemia, a gente fala de sangue. Exatamente. Né? Ela disse que não sentia nada. Que daí ela teve uma dor nas costas, chegou no médico, ele disse, ok, a leucemia vai ficar internada. Isso as pessoas se apavoraram. Pode ser sempre assim ou é uma exceção? Ou a leucemia dá sinais e os tipos de leucemia, que são muitos, são variados. Então, sabe que o caso da Fabiana Justus, eu que trato isso todo dia, até eu me sensibilizei, porque eu também sou mãe de 2 meninos, né? E a gente sempre se coloca na posição dos outros, né? E leucemia, podendo distinguir ela, o que acontece, né? Leucemia, na verdade, vem do grego, vem sangue branco. Por que sangue branco? Porque é um aumento da produção de leucócitos, que são os glóbulos brancos no sangue. Tá. E existem 2 doenças distintas. Uma é a leucemia aguda e outra é a leucemia... Que é o que ela tem? Exatamente. Tá. E a leucemia crônica, né? Tá. Então, começando pela leucemia aguda... A leucemia aguda é uma emergência médica, então isso que aconteceu com ela é o comum de acontecer. O paciente tem algum sintoma, vai para o hospital, fazem um hemograma, que é o primeiro exame que se faz nas suspeitas de leucemia, e daí tem que internar o paciente. Isso é uma emergência, porque se não for tratado, o paciente pode morrer em dias ou semanas, assim, é super rápido. Então, da hora que sentiu alguma... Ela disse que foi uma dor nas costas. Foi, exatamente. E esses são sinais de alerta da leucemia, né? Então, o que acontece na leucemia? A gênese da doença, né? Há um acúmulo de glóbulos brancos imaturos, que a gente chama de blastos, na medula óssea, né? Tá. A medula óssea é a fábrica do sangue. E na medula óssea começa a proliferar essas células mutantes, né? Que são as células da leucemia. E essas células ocupam a medula óssea. Então, a medula óssea não consegue produzir as células normais do sangue, que são as células vermelhas, os glóbulos brancos normais e as plaquetas. E dali vem os sintomas da doença, né? Então, essa diminuição dos glóbulos vermelhos
da anemia, né? Então, o paciente tem cansaço, fraqueza, mas quem não tem cansaço e fraqueza nos dias de hoje, Isso que eu te né? falo, uma dorzinha aqui, tá bom, tudo Exatamente. bem, tô correndo demais. A gente não para pra prestar atenção pensando que é o pior. A proliferação dessas células na medula óssea, que fica dentro do nosso osso, dá dor óssea, que foi isso que ela sentiu. Né? E esse avanço dessas células na medula óssea impedem a medula de formar as plaquetas. Então, o paciente pode ter sangramento, né? Então, geralmente a gente pensa em leucemia quando o paciente tem cansaço, fraqueza, sangramento, que pode ser um sangramento Palidez no nariz. tem a ver, assim, Exatamente. a pessoa muito A palidez pálida. é por causa da anemia. Né? E essa diminuição dos glóbulos brancos, das células boas, que fazem as nossas defesas, fazem quadro de infecção de repetição. Então, às vezes, um paciente começou a tratar uma coisa e não respondeu. Epa, tem que acender um sinal de alerta. Tive uma dor de garganta, daqui a pouco veio uma otite, daqui a pouco voltou a dor de garganta. Exatamente, né? Pode ser que teu sistema imunológico não está funcionando direito, daí o primeiro exame que tem que ser feito, e é o exame mais simples, é um hemograma, né? No hemograma, a gente já consegue dar uma filtrada para, não é nada disso, não, merece uma investigação com o hematologista. Porque ali tu consegues ver alguns marcadores bagunçados. Nas leucemias, geralmente agudas, né? Há um quadro de anemia associado, há uma diminuição das plaquetas, né? E esses leucócitos podem estar aumentados ou diminuídos no sangue, né? Então, quando a gente vê um hemograma anormal, suspeito de leucemia, tem que internar o paciente e o próximo passo é fazer uma biópsia de medula óssea, que é o exame confirmatório de leucemia. E faz como? Esse exame da biópsia de medula óssea, a medula óssea é a fábrica do nosso sangue, né? Eu sempre explico para os pacientes. E no paciente adulto, né? A gente faz aqui na cristilia, que é na bacia, né? A gente entra com uma agulha, vai lá dentro do osso e coleta material de dentro do osso, o sangue de dentro do osso, punção, né? assim. Exatamente. E daí esse material vai para análise, né? Para confirmar a leucemia, né? A gente faz um exame que chama mielograma, outro imunofenotipagem e os exames de genética. Os exames de genética são bem importantes porque eles nos dizem se essa leucemia é uma leucemia pior ou melhor, se vai ser necessário um transplante de medula óssea depois da quimioterapia, sabe? Ah, é verdade. Então, esses exames são, assim, mais ou menos preditores do como vai ser o tratamento Porque ela mostra que ela quando faz a químio, ela fica internada, fechada, sozinha, né, com uma pessoa só, em isolamento por causa da imunidade. Por causa do risco de infecção, né? Porque o paciente, imagina que as células brancas dele, né, e na leucemia, 100% das células brancas estão comprometidas pela doença. Então, o paciente não tem imunidade alguma. Então, ele pode ter infecção. Se passar uma gripe lá em Massaranduba, pega em Blumenau. Qualquer coisa, sabe? Ele pode ter infecção grave por vírus, por fungo, coisas que pessoas normais passam batido, né? Por isso esse isolamento nesse período. Aí passa períodos em casa e depois volta. Exatamente. Alguns casos falasse que precisa de transplante de medula. Exatamente. As leucemias agudas, né? Na criança, é basicamente a leucemia linfoblástica aguda, que tem uma alta chance de cura. Né? Já as leucemias nos adultos, geralmente a leucemia mieloide aguda, que o tratamento é baseado em quimioterapia, né? Associado ou não a transplante de medula. Depende dessas características genéticas da doença. Entendi. Muita gente se assusta, porque daí, claro, quem é hipocondríaco já está procurando dor onde não deve. Mas se a gente fizer, por exemplo, assim, ó, Luísa, eu faço um hemograma a cada 6 meses e tal, pode nesse período de 6 meses a coisa desandar ou a gente, tá tudo bem, se eu fizer a cada 6 meses, tem gente que faz só a cada 1 ano, a cada 2 anos, né? Lá em casa é a cada 6 meses que eu sou meio neurótica. Mas nesse meio do caminho, pode desandar? Pode desandar. Porque, na verdade, o hemograma, eu falo para os pacientes, é uma foto do sangue dele naquele dia, né? E a leucemia aguda, como é uma doença rápida, né? Pode ser que em uma semana o paciente tem um hemograma normal e dali a 2 semanas tá com leucemia. Bagunçou. Então, é importante a gente sempre sentir esses sinais de alerta, sabe? É quase impossível um paciente estar sentindo ótimo, né? E estar com leucemia. Sempre tem um sinal de alerta, sabe? Ou uma fraqueza, ou um cansaço, ou uma dor óssea, uma infecção que não melhora. E na dúvida, o que você pode fazer com o seu médico mesmo de confiança, né? Faz um hemograma. Hemograma tá normal? Não é isso? Vai investigar outras coisas, assim, né? Porque tem 1 milhão de causas de cansaço nos dias de hoje. Isso, né? é o que mais tem, Exatamente. né? De prostração e de cansaço. E as pessoas não podem achar que tudo também não é para ficar o neurótico do laboratório indo lá cada semana fazer o hemograma. Não precisa, até porque algum sinal o teu corpo vai te dar em algum momento. Mas tá com o hemograma em dia também é algo bacana, Exatamente. né, Exatamente pra gente avaliar, né, a questão não só de leucemia, né, mas ver a questão de anemia, ver como é que tá a tua imunidade, os leucócitos, as plaquetas, né, então isso é interessante. É genético? Ou tem algum fator externo
que pode ajudar a desencadear? Sabe que as leucemias agudas e crônicas ainda é um paradigma de onde que vem isso, sabe? A origem é desconhecida, né? Tá. A gente sabe que tem fatores genéticos, mas eles são adquiridos ao longo da vida, não são herdados, né? E às vezes eu recebo muitos pacientes no meu consultório e falam, eu tenho uma história de leucemia, meu avô morreu de leucemia, né? Meu tio morreu de leucemia, quero saber se eu posso ter leucemia. É impossível. Chega lá apavorado. É impossível prever, né? Então a gente faz uma análise, né? Faz uma consulta, exame físico, exames de sangue, pra ver, não, tá tudo bem, segue a tua vida, né? Falamos, por exemplo, de sangramento nasal, né? Eu vejo que nessa época de ar-condicionado e coisa, acontece muito de ressecar ou rinite e tal. É um sangramento nasal persistente? Persistente, Não é assim, sangrou hoje e vai sangrar só daqui a 10 dias. Não, é todo dia. Exatamente. E não é só o sangramento no nariz, né? Vai aparecer umas manchinhas roxas, né? Outras coisas assim, sabe? Então, gengiva. Quando escova os dentes, né? Então, assim, são várias coisinhas E o associadas. outro tipo de leucemia? As leucemias crônicas. Tá. Isso é importante falar, sabe? Porque as leucemias agudas é um quadro agudo, assim, é uma emergência médica. Exatamente. Okay. Assim, estou com esses sintomas, estou achando que estou com leucemia, tenho que ir pro pronto-socorro, né? Vou ser internada, exatamente como aconteceu com ela, assim. Isso é o normal. Assustou as pessoas, mas isso é o normal da nossa vida, né? Nas leucemias crônicas é um pouquinho diferente. Muitas vezes o diagnóstico da leucemia crônica é num exame de rotina, porque às vezes o paciente não sente nada. Meu Deus. Então, o que acontece, né? Diferente da gênese da leucemia aguda, que há uma parada na proliferação da célula branca, bem imatura, na leucemia crônica é na célula madura já, sabe? Tá. Então, o que vai acontecer? Há um aumento de leucócito, né? Que ele pode ser linfócito, né? Ou neutrófilo, de acordo com o tipo de leucemia. Leucemia mieloide crônica vai ser a série mieloide, e leucemia linfóide crônica vai ser a série linfóide, né? Tá. E com isso, às vezes o paciente não tem anemia, às vezes as plaquetas são normais, muitas vezes são normais. E o paciente vai fazer um exame de rotina por outro motivo, mostra esse aumento de leucócito. Então, o próximo passo é sempre investigar com o hematologista. Daí, diferente da leucemia aguda, na leucemia crônica, você não precisa internar iminentemente o paciente. Então, você faz alguns exames. Na leucemia linfóide crônica, você faz um exame do sangue periférico mesmo, né? Que se chama imunofenotipagem, e lá confirma o diagnóstico de leucemia linfóide crônica. Uma famosa que teve leucemia linfóide crônica foi a Suzana Vieira, né? Ela fala que vive... E está super bem. Porque, diferente diferente das leucemias agudas, os tratamentos das leucemias crônicas, eles avançaram muito nos últimos tempos. É remedinho via oral? Leucemia mieloide crônica é terapia-alvo, né? Então, é um remédio comprimido oral que o paciente toma pro resto da vida, né? E vai controlar. E segue a vida, assim, sabe? Então, a gente até fala pros pacientes, isso é uma doença necessariamente crônica. morre disso. Não, é uma doença crônica, como diabetes, como pressão alta. E às vezes eles falam, mas eu vou precisar tomar esse remédio pro resto da vida. Eu falo, você não toma teu remédio pra pressão pro resto da vida? É isso mesmo. Então, você vai tomar outro remédio pra leucemia e vai seguir vida normal, trabalhando, tudo normal. Na leucemia linfóide crônica, dependendo do tipo de leucemia, modifica um pouquinho o tratamento. Tem tratamento oral, tem quimioterapia, tem outras coisinhas, né? Mas o paciente também faz o tratamento e segue a vida. Tem diferença em ser em adulto e ser em criança? Geralmente, em criança, é a leucemia linfoblástica aguda, que é uma emergência médica, né? Mas, porém, ela tem taxas de cura mais alta. Na leucemia do adulto, no adulto jovem, a leucemia mieloide, né? E o pior fator prognóstico da leucemia mieloide aguda, né, que é essa leucemia que tem que internar, às vezes fazer transplante de medula, é a idade, porque ela aumenta com a idade. E com a idade a gente já não consegue fazer quimioterapia intensiva para os pacientes. Sim, por isso não dá por isso que as taxas de cura diminuem com a idade, assim, sabe? Enquanto que a leucemia aguda, na criança as taxas de cura são de 90%, no adulto jovem é 40%, 60% e no idoso é 10%, assim, sabe? Nossa. Diminui bastante. E a gente tem mais chance de desenvolver essa leucemia com a idade, dos anos. Exatamente. Porque o nosso organismo vai envelhecendo, é uma né? coisa chata, tá aí. Aumenta né? até o risco de leucemia, infelizmente. Estavas me falando antes que eu achei super curioso. Quando que descobriram a leucemia, isso me impressionou. Então, o primeiro relato, né, de verem um hemograma, né, e acharem o sangue branco, né, que é leucemia, foi em 1845. 1845. E a quimioterapia veio? Veio só em 1946. Tá, e todo mundo morria. Todo mundo morria. É incrível a história do câncer, assim, se você vai analisar, né? Porque, assim, inicialmente os pacientes que tinham tumores que poderiam ser cirúrgicos, né, eram operados, removia, né? tá bom. Depois disso surgiu a radioterapia e, por último, surgiu a quimioterapia. Primeiro foi rádio? Primeiro foi rádio. Que se mantém até hoje. Que se mantém até hoje. Que é casada, que pode acontecer sozinha, mas que muitas vezes é junto com a quimio. Exatamente. Mas, assim, os tratamentos
tratamentos do câncer evoluíram muito nos últimos tempos, né? A gente pensando assim que 1845 foi o primeiro caso. Meu Deus. Hoje em dia, cada vez mais a gente analisa o perfil genético das doenças. E eu acho que esse é o futuro, assim. Cada vez mais você não vai ser tratado com uma quimioterapia padrão, assim. Geneticamente, o que serve para esse meu Exatamente. paciente? Vai ser assim, qual remédio vai servir para tua doença, para o teu caso, assim, sabe? Eu acho que Tem as uma coisas estão... formulação para aquela é individualizada. Exatamente. E menos tóxicas, assim, sabe? Quanto mais a gente dirige o tratamento, e na leucemia existe um marco que é a leucemia mieloide crônica, que eles descobriram qual era o gene que causava a doença, né? Que é a mutação do BCR-ABL. E descobriram um remédio para esse gene. Por isso que conseguiram fazer um remédio, né? Que é um comprimido que o paciente toma, que né? regula e tá tudo certo. Esse foi o maior marco, assim, na oncologia, Nossa. porque era uma doença que anteriormente a isso, os pacientes tinham que fazer quimio e transplante. E hoje em dia o paciente toma um comprimido para o resto da Pro vida. resto da vida. Vai acompanhando com o hematologista, mas vida normal. Vida assim, que segue sabe? normalmente. Então, eu acho que essa é o futuro, assim, sabe? De todas as doenças, assim, não só hematológicas, Seria né? quase que Oncológicas. seria algo individualizado, um tratamento individualizado para aquela doença, para aquela pessoa. Exatamente. Quando a gente fala em quimioterapia, Luísa, muita gente se arrepia. Logicamente, para as mulheres tem a coisa da questão do perder cabelo, não querem, tem a vaidade. Eu já perdi, então eu posso te falar que realmente eu acho que não vou te dizer que é a fase mais difícil, porque eu sempre digo o seguinte, quando eu tive câncer, eu tive linfoma. Eu não tive um momento difícil, olha que loucura, né? Eu não sei se é porque eu era uma menina, então eu achei que tudo era mais fácil, mas sempre digo, eu não tive momento difícil. Sabe que eu não soube que tu tinha? Eu tive um linfoma de Burkitt, pode ser isso? Burkitt? Raro, né? Sério? No reto. E altamente mortal, o linfoma de Burkitt. Tá vendo? A sobrevivente. Tô vendo, tá, Kelvin? Queres autógrafo depois? O Tá rindo do quê? Achasse engraçado, seu corno? Não. O linfoma de Burkitt, ele é muito interessante, porque ele é um linfoma pelo qual as células se multiplicam em horas. Então, ele é uma emergência. Quando a gente atende um paciente que suspeita de linfoma de Burkitt, tem que começar o tratamento super rápido, mas as chances de cura são altas, Menina, né? eu brinco assim que eu senti porque eu parei de ir ao banheiro. Aham. E eu senti, eu acho que assim, eu tava em São Paulo no congresso numa quarta-feira, e aí eu falei pra minha mãe, disse, vou chegar no aeroporto, marco um médico, porque eu tive sangramento. Eu tinha vontade de ir ao banheiro, mas é como se não passasse. Sim. E um desconforto. E aí fui ao médico, e aí ele fez uma coleta de material, enfim, no hospital lá. E aí ele já saiu e falou, não gostei do que eu vi, né, o proctologista. E aí foi pra análise, enfim, um linfoma de Burkitt e tal, corre. Mas até me contar esse corre demorou uma semana, tá? Porque eles fizeram tudo por trás dos panos pra me avisar. E aí eu já comecei com quimioterapia, não precisei de rádio, nada, mas fiz quimio, isso eu tô falando de 24 anos atrás. Sim. 25 vai fazer esse ano. Sim. Boda de prata, É. né, meu bem? E foi tão tranquilo a questão de químio, que eu acho, é isso que eu quero falar. Há 25 anos atrás, que era... Tudo melhorou muito, Sim, né? muito. De não ter quase enjoo, de não ter prostração, um pouquinho de sono. Mas o perder cabelo é uma coisa muito característica, porque a doença parece que se materializa. Sim. É quando a doença é visível, né? Então eu acho que é muito difícil isso para as mulheres. Mas também se melhorou muito nisso, né? As mulheres estão muito mais assumindo a cabeça sem o cabelo. Sim. Tu percebes isso? E na doença hematológica existiram alguns avanços, até hoje em dia existe aquela touca, né, que muitos pacientes Isso, com câncer pra de não mama perder. podem usar, mas os pacientes com doença hematológica não podem usar, é contraindicação. Para leucemia não pode. Exatamente, então por isso que às vezes falam, existem tantas Põe a tecnologias, touca. por que a Fabiana Jus perdeu o cabelo, né? Aham. Mas é que nas doenças hematológicas não pode. Na verdade, assim, na verdade, o que acontece? Como o sangue circula em todo o organismo, se você protege algum lugar, pode ter recidiva de doença ali, E aí, se eu sabe? proteger aqui, Aham. não vai rolar. Tem que deixar cair o cabelo. Exatamente. Até porque cresce, né? Eu sempre falo, ninguém gosta de se olhar sem cabelo, mas cresce. E eu fico feliz de ver que as mulheres hoje estão assumindo muito mais Sim. essa coisa da cabeça sem cabelo, já raspam antes, botam um lenço legal, nem só a peruca, né? Mas sabe que os tratamentos, eles melhoraram não só em si, mas também o suporte, né? Então, os remédios para náusea, vômitos estão muito melhores. Então, hoje em dia, é muito difícil os pacientes ficarem vomitando, assim, a ponto Já de coloca internar na no própria hospital. químio essa Exatamente. medicação? Coloca na própria Na minha época químio, tinha que tomar. né? Exatamente. Não, coloca na própria químio. E daí, depois, você manda para casa com alguns remédios também, assim. Mas, assim, melhoraram muito. Hoje
em dia é bem diferente, assim, do que era no passado. Você vê um paciente oncológico respondendo ao tratamento e emagrecendo. Hoje em dia, eles até engordam durante o tratamento, dá uma inchadinha, dá uma arredondada. Exatamente. Então não tem mais aquela história de filme, como a gente falou antes, que o paciente está se arrastando, está sofrendo, está quase morrendo. Não. É muito raro isso, assim. Então, o tratamento de suporte melhorou, não só com os remédios para náusea, vômito, mas os remédios para estimular a imunidade, os remédios de antibiótico para prevenção de infecção. Então, tudo isso avançou bastante nos últimos tempos. Que coisa boa, né? A gente poder dizer isso, assim, né? E com isso traz a esperança, porque a gente vê, eu até li um negócio aqui, que eu vou dizer para vocês, que é o seguinte... Deixa eu ver onde é que eu botei isso aqui. Eu fiz print, mas eu lembrei muito do nosso papo hoje, por isso que eu quis fazer. Olha que loucura, tá? Vamos falar aqui de outro tipo de câncer, né? Mas assim, a taxa de mortalidade por câncer de mama aumentou 86,2% em 22 anos no Brasil. Isso é uma matéria que o Estadão deu. E eu fiquei assustada quando eu vi isso. Eu falei, como? Com tanta tecnologia que a gente tem hoje para descobrir antes, né? E para tratar, enfim, eles dão aqui uma série de números, né? Evidencia um aumento da taxa de mortalidade, enfim, em várias faixas etárias, acima de 35 anos, tal. E aí fala muito da questão do não fazer exame. De quando vai pegar a doença, quer dizer, as doenças que o câncer de mama pego a tempo, né? Traz um resultado muito bom no tratamento, mas muita gente não faz o autoexame, não faz a sua mamografia. Tem médicos que defendem para não fazer a mamografia. O ultrassom de mama, quer dizer, não estão atentos. E às vezes é um grãozinho minúsculo, na oncologia existem 2 paradigmas, né? Essa questão, porque assim, muitos tumores, quando você pega no começo, câncer de intestino, você pega no começo, é curativo, assim, sabe? Então, assim, essa questão de, se eu procurar, eu vou achar. Talvez você ache, mas ache tão cedo que é muito mais fácil de resolver, sabe? Claro. E outra questão é essa de uma coisa serve para tudo, assim, sabe? Então, assim, cada vez mais a gente estuda e vai em congressos e tudo mais, buscando esse tratamento, assim, porque a gente sabe que todos os cânceres são diferentes, não é tudo a mesma coisa, né? E uma pessoa fala, não, eu vou comer alho que isso vai resolver tudo, assim, sabe? E não vai, assim, alho pode ser bom para um monte de coisas, mas não vai resolver a tua doença oncológica. Fórmula, xarope caseiro, não sei o quê. O Google hoje em dia é muito ruim por causa disso, assim. Então, o que acontece? Porque fazer mamografia vai dar câncer, gente. Eu sempre falo assim, fale com o seu médico. E até assim, existem várias páginas que a gente indica para os pacientes, assim. No caso das leucemias, tem a ABRALE, que é a Associação dos Pacientes com Linfoma e Leucemia, que ela é excelente, que tem muitas publicações na linguagem do paciente para ele se informar. Isso, e com coisas que realmente, assim, significam e que têm significância, né? E não essas bobagens da internet, porque sabe? me choca. Quando vai dar um Google, aí eu comecei a procurar, pelo nosso papo, na segunda-feira eu já comecei a procurar algumas coisas, né? E fiquei procurando até ontem. E aí eu fiquei olhando e disse, gente, tem umas coisas assim que a gente se assusta. Por exemplo, tem uma corrente que até fala que você pode tratar alguns tipos de câncer com reposição hormonal. Exatamente. Eu não tô dizendo assim que não dá certo, não é isso que eu quero dizer, mas sabe, se existe uma medicina e uma investigação e médicos como tu, que dedicam a vida a isso, tem um porquê, né? De a gente acreditar na ciência, nas evidências científicas. Eu também acho. Não é achismo, não é uma brincadeira, né? E eu sempre... Ontem eu até falei para uma paciente em relação a isso. Eu falei assim, se você complicar disso, quem que vai te tratar? Vai ser a pessoa que te disse, o vizinho que disse para você fazer isso, vai ser eu. Então, quem você deve escutar, né? Em relação a isso. Quem tá aqui te ajudando, que vai te ajudar todo o tempo. Assim, porque o que eu vou ganhar em te dar uma informação errada, assim, sabe? E daí ela... Mas sente, assim, às vezes tem gente que chega com teorias loucas, assim. Sim, cada vez mais, assim, sabe? Eu acho que a internet veio para o bem e para o mal. Para o bem, porque há uma globalização, né? Isso. Então, hoje em dia... Se souber usar... Se eu tenho uma dúvida, eu tava com um paciente bem difícil, eu entrei em contato com o médico que mais sabe sobre isso na Espanha, né? E eu mandei um e-mail, ele me respondeu e a gente tá trocando informação. Então, isso é maravilhoso, né? Ou, por outro lado, tem essas correntes de disseminação, de desinformação, né? Que eles não sabem quão mal fazem para os pacientes. Porque pode matar as pessoas. Exatamente. Pode levar as pessoas à morte por uma desinformação. Ou por uma promessa que não existe, né? Então, eu acho que é acreditar na ciência, e eu não sei se tu concordas comigo. Eu lembro quando eu fiquei doente, eu via muito quanto
o lado espiritual e o psicológico nos Isso ajudam. é muito importante, é muito importante. Primeiro que é uma força que vem, que a gente diz assim, é Deus se manifestando porque eu não teria. Só pode ser uma força maior, né? Mas a cabeça tá boa, né? Mas eu sou uma pessoa otimista por natureza. E eu penso assim, se você pensa pro lado bem, assim, que tudo vai dar certo, o universo conspira a teu favor. Eu assim. acho, Eu acho que a gente, claro, não pode só deixar a mão na mão do universo. A gente tem que fazer a nossa parte, casa, né? Mas eu acho que, assim, pensar coisas boas e que vai dar certo. Tanto que eu achei tão bonito da Fabiana pensar em cura, escrever em cura. E é isso mesmo. Ouvir a música que ela ouve, né? A gente tem que desejar, né, que tudo dê certo, né? É lógico. Se der errado, ok, deu errado, né? Mas pelo menos eu fiz a minha parte em desejar que tudo dê certo. Com cabeça né? boa. Ontem até nessas procuras, aí eu descobri uma menina, tá lá no Razões pra Acreditar até. Eu acho que ela é uma menina de 19 anos. E ela tem um câncer em fase terminal, né? Ela primeiro recebeu um diagnóstico de que ela ia viver 4 meses, ela disse que o médico deu um upgrade pra ela, disse que era mais 6. E aí ela fala na página dela que os exames vieram muito ruins, e realmente ela é uma espera apenas, né? Menina, que lição de resiliência, né? E eu chorava e alguém falou assim pra ela, qual é? Você tem medo da morte? Ela falou, tenho. Mas o meu medo é diferente das pessoas. É de como as pessoas que eu vou deixar aqui vão seguir sem mim. Sim. Não sou eu. E eu olhando aquela menina, eu pensei, meu Deus do céu, que coragem, que força, que clareza, sabe? É um caso. Mas junto com esse caso, vem centenas de casos de cura. E é um assunto que por isso que eu falo, porque eu digo, eu posso falar. Né? Eu posso dizer, Exatamente. Já passei, já fiz, já fiquei careca, já engordei, gente, eu fui dos 56 quilos para os 82, inchada durante a químio, no auge da idade, né? Com 23 anos, querendo aproveitar a vida. E eu posso, com a graça de Deus e com a competência do meu médico, dizer que eu tô aqui. Sim. Né? Não é uma fala vazia. E vou te dizer uma coisa, sabias que eu passo todos os dias da minha vida sem pensar que eu já tive ou que eu... Não existe isso, né? Não lembro. Sério? Ah, tu tem medo que... Não. Ah, mas tu tomas Coca-Cola? Não tenho isso. Sim. Não é um fantasma que me atormenta, sabe? Então acho que a gente tem que falar sobre isso, principalmente quem vive com isso no dia a dia, que é o teu caso, e as pessoas que tiveram essa vitória, E tu sabe que às vezes meus amigos, familiares que não são médicos, assim, eles falam como é que você consegue viver, né, tratando pessoas com câncer todos os dias, né? Mas é exatamente isso. A gente faz tudo aquilo que está ao nosso alcance, mas às vezes isso não é suficiente, né? E você tem que aceitar isso também, que tem coisas inerentes, né? Eu faço todo o meu possível, né? Mas bem isso, assim, aquele paciente que você conseguiu curar... Tipo, resolve todos aqueles troféu, que não deu né? certo, assim, Isso. sabe? Aí, às vezes, não dá certo, mas Como enfim. tu lidas com o teu lado emocional? Então, Tem que muita ter coisa. um preparo, porque eu acho que todo o hematologista que cuida de pessoas com câncer, e não só isso, né? Porque o hematologista cuida de várias doenças do sangue, enfim... mas que cuida, por exemplo, de uma pessoa que tem leucemia, ou do oncologista que está ali no dia a dia... com a expectativa, a dor, o sofrimento, a aflição, vocês têm que preparar a cabeça. Sim, não, a gente tem que cuidar muito da cabeça, assim, porque a gente tem uma relação de casamento com os pacientes. Eles são pacientes de muitos anos, Cria né? um apego absurdo, Sim. uma amizade. Então, eu sofro tanto quanto, assim, quando eles fazem os exames e a gente vê que resolveu o problema, mas eu fico tão feliz quanto eles, assim, E né? quando vê que não resolveu, Luiz? Não, é muito triste. Eu falo que, assim, dizer que não deu certo é pior do que dar o diagnóstico inicial, assim, sabe? Porque no diagnóstico inicial você tem algumas esperanças. Quando as coisas não dão certo, assim, e você tem que colocar o paciente em cuidados paliativos, assim, é muito complicado. A gente sofre junto, assim, sabe? Mas tem que tratar a cabeça, né? Terapia, atividade física, né? Chegar em casa, espiritualidade. Pra trás. E aproveitar o dia de hoje, sabe? Assim, cada caso ruim que eu vejo, eu chego em casa, assim, vejo os meus filhos, assim, sabe? E eles, às vezes, fazem umas bobagens e eu, tipo, fico super alegre por bobagens, assim. Até coisa que incomodaria uma outra mãe, Exatamente. tá tudo bem e também. tá tudo certo, assim, sabe? Porque a gente vê que os outros, às vezes, não
vão ter aquilo que tu tá tendo, assim, sabe? Então, a gente tem que ser grato por tudo que a gente acho tem, que cada dia, cada segundo da nossa vida. Não se apegar à bobagem, né? Exatamente. A coisa pequena, né? Até porque não tem sentido, né? Isso. Assim, se a gente sofre por coisas que não estão ao nosso alcance de resolver, tu só vai sofrer, tu não vai resolver nada, né? Então, enfim. Que cuidados a gente tem que ter com a saúde do nosso sangue? Então, algumas coisas, né? Então, assim, tentar ter uma vida saudável, né? Então, comer coisas mais orgânicas, coisas menos industrializadas, né? Tentar manter o peso é importante porque a obesidade está relacionada aos cânceres. É legal tu sabe? falar isso porque a gente vive um momento de romantização da obesidade, né? Exatamente, Também nas redes sociais, exatamente. né? Meus exames são ótimos, eu peso 200 quilos, mas eu sou ótima. Eu penso, uma hora vai dar merda, porque não tem como, o corpo não foi feito para estar daquele tamanho. Mas fala isso é processado também. Esses tempos a gente tem reuniões lá na clínica toda semana, e esses tempos a gente teve vários casos de paciente com câncer, diversos cânceres, com pós-cirurgia bariátrica, né? E a gente estava conversando, meu Deus, mas por que a cirurgia bariátrica? A gente, não é a cirurgia bariátrica, é a obesidade que fez ele ter o câncer, não foi a cirurgia. Agora ele está magro pela cirurgia, né? Mas a obesidade de vários anos acaba aumentando um muito fator o risco. de risco. Sim, bem importante. Não sabia, tá? Porque a gente pensa que em doença cardiovascular. É o que a gente pensa na hora. Assim, fora isso, assim, a leucemia tem uma relação com exposição a benzenos, a radiação, mas são coisas que estão fora do nosso alcance, assim, sabe? Então, acho que, assim, tentar ter uma vida saudável, tentar manter a mente sã, sabe? Porque o estresse é um fator bem importante, né? E hoje em dia, quando eu falo isso para os pacientes, eu falo assim, se alimenta bem, eles, ok. Atividade física, ok. Manter o estresse ao controle, não, isso não dá. Eu falei, mas tem que tentar fazer alguma coisa que você goste. Lá no teto. Ou correr, né? Ou sair com as amigas, ou fazer qualquer coisa para manter o estresse sob controle. Que relaxe, que uma atividade física que te dê prazer, exatamente. Né? Para dar uma equilibrada. Porque ninguém também olha para isso, né? A gente também normalizou. E eu acho que o estresse, a carga, a loucura, a gente normalizou. Esse eu acho que é o X hoje em dia dos tumores em pessoas tão mais jovens, sabe? A gente vive num nível de estresse absurdo, né? E desde os jovens já estão assim, né? Tá louca. Então, esses já momentos com 50 assim... WhatsApps ali. Momentos em família, com natureza, essas coisas são importantes, sabe? A gente tem que resgatar isso. A cabecinha tá boa no sentido de estar em harmonia, ou das pessoas, por exemplo, positivas. Eu leio muito sobre muita coisa, eu amo ler. E uma vez eu estava lendo uma passagem que um médico colocou, um oncologista, e o meu médico falava muito isso, e aí eu acho que é por isso que eu também fui atrás disso na época. Que ele dizia assim, que quanto melhor a cabeça, mais difícil a gente ficar doente. Que as pessoas alegres, é mais difícil a gente ver que estão doentes, ou as pessoas que não estão deprimidas, ou as pessoas que têm uma outra forma, que não guardam rancor. Um lado emocional que poderia estar nessa retaguarda. Se você pensar assim nos cânceres em geral, e principalmente os cânceres do sangue, né? Todas as nossas células se multiplicam todos os dias. E algumas dão errado, né? Aparecem células anômalas ali, só que a gente tem um sistema de defesa que vai lá e destrói essas células anômalas. Quando isso sai fora do equilíbrio, acontecem os cânceres. Daí a gente consegue entender por que estresse, por que viver uma vida assim. Daí os pacientes falam, mas eu não posso comer açúcar. Pode, mas tudo com moderação, assim. Eu tô com vontade de comer uma fatia torta de chocolate, vou lá e como. Isso. É melhor do que ficar com aquilo na cabeça te atormentando. Exatamente. Não é uma questão, assim, a gente tem que manter o equilíbrio nas coisas. E a saúde mental, idem. Exatamente. Não, porque ali ele fala muito, assim, guardar rancor, ter mágoa, o quanto que isso nos adoece. Exatamente. Fisicamente, né? Sim. E às vezes a gente não para pensar. Né? Vai vivendo, vai se intoxicando com os próprios sentimentos também. E aí a gente vê como as pessoas estão adoecendo hoje. Sim. Claro, antigamente não se falava também tanto, né? As pessoas morriam, ninguém sabia nem que era câncer, talvez. E antigamente as pessoas morriam de outras coisas também, né? Morriam de infecção, as mulheres morriam de parto, né? Então, com 30 anos exatamente, as pessoas morriam, né? Tá velho. E hoje em dia é engraçado, porque eu tenho pacientes de 80, 90 anos, que às vezes já tiveram 2, 3 cânceres, mas é porque viveram muito tempo. Meu Deus. Então, isso hoje em dia é normal. Lá na clínica, como é uma clínica de oncologia, né? Às vezes passou pelo doutor Sandro e ele fala, agora eu acho que esse paciente está com um problema hematológico. Daí vai lá, é uma segunda neoplasia, né? O que ele fez de errado? Na verdade, às vezes nada, às vezes só viveu. Então, isso é comum de acontecer. E hoje a gente vê que as pessoas também estão muito mais longevas, assim, né? Eu voltei agora do Japão, fiquei chocada, porque a pessoa tem, assim, tipo, 80 anos e tu olha e tu acha que tem 60. É uma loucura. Né? Como eles são ágeis, né?
Mas tu tens um exemplo em casa, né, meu amor? Sim, meu avô. Tu tens um vô, Kelvin, segura essa. Tu acha que essa tu é atleta, bonzão, gostosão, ó, aqui pra ti. Quantos anos tem o seu Aldinho? 102. 102. Tá? Lúcido. Lúcido, não sei se joga tênis ainda, mas jogava até agora. Não, parou faz pouco, mas lúcido, ele mora sozinho. Porque ele anda, né? eu encontrei ele andando um tempo atrás ali na Alameda. Ele caminha na Alameda, adora ir no Casa Express, comprar as coisinhas Gente, dele. aí eu perguntei pra tia Mira esses dias, né? Porque a tia Mira é comadre da minha mãe, né? Sim. Elas são comadres. E aí eu falei, tia Mira, ela falou assim, Cíntia, é um fuso pra segurar. Aí eu encontrei eles tomando café, Sim, lá na Portos. O tio Nilceu, a tia Mira e ele. Menina levantou da mesa pra me dar oi. sim, Apoiou, pegou na... sim. Não, ele tá ótimo, ele é nosso exemplo, Gente, assim, 102. E a tua avó também viveu muito, sabe? Uhum, né? A dona Gilda viveu muito. sim. Ela faleceu com 94. Olha isso, gente. Uhum. Não é uma benção, mas assim, com lucidez, com Sim. autonomia. Com qualidade de vida, né? Qualidade de Eu vida. também penso nisso, assim, sabe? As pessoas falam, eu quero viver 100 anos. Não, Falei, não. depende, Se eu né? começar a fazer cocô na calça com Exatamente, 70 ali, jogada numa... Não tô afim. Eu acho que vale a pena viver com qualidade de vida, né? Desse jeito. É, porque senão, né, o que é viver, né? Cada um tem um E viver, tá né? vivo tem uma diferença. exatamente, Estar é, vivo tem uma exatamente. diferença, né? Tem um segredo, doutor Mas sabes que tem seu várias Aldo não tem um coisas, na segredo? verdade, no casal Aldo e Gilda, né? Eles sempre faziam a comida deles em casa, né? A avó cozinhava e o vô fazia o suco. Eu lembro do suco de limão do vô. Chique que ela sempre O foi. vô jogava tênis, né? Então, assim, manteve uma atividade física regular por muito tempo, manteve o peso, né? Por isso que eu digo Dois que... sempre magrinhos, elegantes. Então assim, manter o peso, né? E não é questão de ser magro, não é uma Estética. questão estética, não Não, é não. estética, não. Mas assim, Funcionalidade também. mantém a funcionalidade, tem menos desgaste, né, do esqueleto, né? Diminui a chance de doença cardiovascular, diminui a chance de doença oncológica, né? Então assim, manter E ele é o muito peso ligado, importante. né? Os dois. A dona Gilda Muito. sempre lendo, sempre dando as suas palestras sobre Muito. etiqueta bom comportamental. E ele também, né? Então, assim, pessoas muito ativas também mentalmente, né? Sim, E exatamente. por isso tão longe. Exatamente. Ah, eu olho ele, pra mim, assim, é uma coisa. Encontrei ele com né? teu Um pai estímulo, esses dias né? no clube também. Que coisinha. É um estímulo, é um bálsamo, sabe? De a gente olhar e dizer assim, quero chegar, mas quero assim. Sim, exatamente. Se não for assim, também não precisa. Né? Que bênção. Então tens um bom caminho pela frente. Se a Sim. genética falar alguma coisa... Exatamente. Eu perguntei pro pai Olha. esses dias se ele ia durar tanto quanto o vô dele. Ele falou, não, minha vida não é tão tranquila. Falei, pai, não pode a pensar profissão assim. também não ajuda, né? Fica cuidando dos outros, aí a vida é meio maluca mesmo, né? Tomara que chegue, né? Sim, com certeza. Que assim seja. Querida, eu vou te liberar porque eu sei que a tua vida é uma loucura e é um exercício na tua agenda para tu estares aqui. Que bom ouvir quem entende e falar dessa forma tão simples para que as pessoas nos entendam. Sim. Câncer não é mais uma sentença de morte. Não, com certeza não. E cada vez vai ser menos, né? É isso que por isso que a gente estuda tanto, né? E tá sempre empenhado para oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes. Isso. Então, assim, se veio aí um diagnóstico não legal, primeira coisa, trabalha a cabeça, porque eu acho que a grande pergunta assim, não é por que comigo, eu sempre me perguntei isso, é para que comigo. Sim. Eu falei antes para a Luísa, eu tenho uma irmã que se trata de um câncer há 10 anos, e a gente vê que a qualidade de vida existe, que as pessoas podem tocar a vida normalmente, né, Sim. tratando de uma doença. Mas a primeira coisa tá aqui, é se cercar de bons médicos, e ter fé e acreditar. Porque baqueia, assusta, a princesa Kate falou, né? É um baque. Ninguém quer ouvir, é um diagnóstico que ninguém quer ter, nem na família, nem com a gente. Mas já passou o tempo de que, acabou. Não. Pode ser um recomeço. Não, e é engraçado que o diagnóstico de uma neoplasia às vezes faz a pessoa parar na vida e ver o que realmente é importante, né? Às vezes, eu acho que Não é? sempre. Não é? Sempre. Tipo assim, eu reclamava tanto por tanta coisa que não tem importância, né? Hoje em dia eu vou focar naquilo Eu que realmente novinha lá importa. atrás, uma menina, repensei a minha vida. Sim. Imagina na maturidade. Uhum. A gente repensa absolutamente tudo. E aí tem coisas que às vezes as pessoas falam assim, claro, eu tenho meus estresses, a minha chatice, óbvio. Mas às vezes as pessoas falam assim, mas meu Deus, tu parece que tá sempre tão pra cima. Eu digo, às vezes não tô não, né? Várias vezes não tô. Mas eu enxerguei que a vida tem que ser levada com leveza. Isso. Mesmo no maior perrengue. E aí fica mais fácil.
Exatamente. Fica mais fácil encarar e tocar. Exatamente. Ai, amei te receber aqui, obrigada. Manda um beijo para aquele teu Obrigada. marido querido. Ele é uma simpatia, né? Ele é um doce. Manda um beijo para ele, viu? Pode Um beijo deixar. em casa, manda um beijo pro pai, um beijo pro vô, um beijo pra sogra, para todo mundo. Tá bom. Sogro, todo mundo lá. É um prazer. Vamos terminar por aqui, meu filho? Instagram tens? Ah, É pessoal ou é profissional? É pessoal, Ah, na então verdade. esquece, O um abraço. profissional. Não tem. Profissional só da clínica Não, mesmo. da clínica, vamos passar então? Exatamente, aham. É Clínica Reichel. Clínica Reichel, tá? Procura lá, porque é ali que tem todas as informações a respeito desse nosso assunto. Amei te receber, obrigada. Um abraço. Vamos terminando o nosso Sem Filtro de hoje por aqui. Saúde, cuidem-se. Entendam que a gente se cuidar é a coisa mais importante. Sem neurose também, vai viver. Mas é bom a gente se cuidar um pouquinho. Fechou, tomador de água? Daqui a pouco cai o pinto, tu vai ver só. Vamos terminando Sem Filtro de hoje por aqui. A gente se encontra semana que vem. Tchau.